o negro na sociedade brasileira e o objetivo dessa aula é discutir os problemas envolvidos nas questões étnico-raciais, abordando a construção da ideia de raça e o racismo contra os afro-brasileiros. Discutiremos também as principais contribuições dos povos africanos à formação de nossa cultura. Vamos lá? A partir do conceito de cultura que estudamos, faz-se importante discutir como as relações étnico-raciais marcam nossa história enquanto povo, desde a chegada dos europeus aqui na América até os dias de hoje. Um dos principais conceitos a ser discutido é o de raça. Raça é um termo utilizado para categorizar uma população de uma mesma espécie. Portanto, enquanto seres humanos, somos de uma mesma espécie. Biologicamente, já nos foi provado que nossas diferenças são tão ínfimas que não podemos ser categorizados como sendo de raças diferentes. No entanto, essa categorização da população em raças humanas ocupou o centro das discussões científicas durante todo o século XIX, estendendo-se ao século XX. Tais discussões são fomentadas desde o contato dos europeus com os povos dos continentes americano e africano séculos antes. Os relatos da Inquisição moderna, século XV ao XIX, descrevem o diabo, por exemplo, como sendo um negro. Após a descoberta das Américas, o negro é ilustrado com cocares tropicais, numa demonstração de total confusão com as novas gentes. Lilia Moritis, ela em 1996 apresenta um relato de como esses povos eram apresentados em ilustrações e quadros de época. Presença de canibalismo, indígenas com armas de fogo e brancos presos, caldeirões e diabos com cocares e lutas indígenas. Mesmo que no século XVIII o iluminismo apresentasse a teoria de que todos os homens são iguais, no século XIX, Charles Darwin e sua teoria, A Origem das Espécies, de 1859, sedimenta a ideia de poligenismo na Europa, de que homens têm diferentes origens, e suas ideias são divulgadas rapidamente, justificando tudo, inclusive que essas diferentes origens são as causas das diferenças intelectuais das raças. Surge nesse momento, então, o determinismo racial. A raça determina o modo como um grupo se desenvolve. No entanto, já vimos na aula anterior que aquilo que molda nosso desenvolvimento enquanto grupo social são nossas escolhas culturais não mediadas por determinismos. Esse determinismo racial pensa a raça como um fenômeno essencial dos seres humanos. Leva em consideração que o indivíduo é reflexo de seu grupo raciocultural e propõe a eugenia como prática política de intervenção, no sentido de cuidar da raça. Essa interpretação racial surge no momento em que o Brasil deveria discutir a questão de cidadania, posto que nesse período deu-se a abolição da escravidão e a proclamação da República. No entanto, estávamos discutindo práticas científicas de branqueamento da população. Na Europa, a discussão pautava-se pelo que seria pior, raças puras inferiores ou as raças mestiças. Para os homens da ciência, a mestiçagem era o pior dos problemas, pois esta só poderia derivar degeneração da raça. No Brasil, o maior expoente desse grupo foi o médico Mina Rodrigues. Para ele, a mestiçagem era um mal, era o sinal de nossa
degenerescência e de nosso atraso. Ainda que no plano científico, que é o plano da ciência, essas categorizações já tenham sido refutados graças a inúmeros trabalhos no campo da antropologia. No ideário de muitos povos prevalece a ideia de superioridade racial. Temos diversos exemplos recentes na história do mundo que pautaram-se por essa ideia. O nazismo e as experiências japonesas na Segunda Guerra Mundial e as guerras preconizadas na região dos Balcãs são exemplos. No cotidiano brasileiro, convivemos com diversas atitudes racistas. O racista é aquele que considera a existência de raças humanas, branca, caucasianos, preta, africanos, amarela, asiáticos e vermelha, povos indígenas. E tem na sua a raça superior. Assim, suas ações irão pautar-se pelas ideias de que sua raça age corretamente, de que sua raça tem a melhor aparência física e é a mais inteligente. No caso brasileiro, o racista é, em geral, branco. A maioria dos racistas no Brasil são pessoas brancas, que têm esse preconceito, né? A maioria das pessoas racistas no Brasil são pessoas brancas. Como diz aqui, no caso brasileiro, o racista é, em geral, branco. A raça inferior é a negra, que é a raça atingida, né? Humilhada, muitas das vezes, né? Dessa maneira, reproduzem-se na sociedade brasileira diversos preconceitos que originam discriminações com os afrodescendentes. Desde piadas preconceituosas e xingamentos até discriminação religiosa. Na escola, isso não é diferente, e em se tratando da escola pública, temos um quadro ainda mais problemático. O tratamento dado ao negro, que infelizmente ocupa as regiões mais pobres e constituem boa parte da classe baixa, beira a normalidade. Entretanto, o racismo à brasileira guarda algumas peculiaridades. Horaci Nogueira redige em 1954 o artigo Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial de Origem, onde compara Brasil e Estados Unidos, EUA. Nesse artigo, Nogueira demonstra que aqui nosso preconceito é sobre a cor e nos Estados Unidos sobre a origem. Aqui, então, discriminamos a partir da aparência, lá, pela descendência. Isso é visível no modo como as identidades são criadas, pois temos gradações de cor que não existem em outros países. Somos morenos claros, moreninhos e pardos, justificando a mestiçagem, mas negando a ascendência negra. Autores como Antônio Sérgio Guimarães e Roberto da Mata vão pontuar que o fato de nosso racismo ser invisível, entre aspas, torna-o mais difícil de ser combatido. Desde a abolição da escravatura, não houve uma distinção legalmente constituída entre brancos e negros, como a que ocorreu nos Estados Unidos. Em contrapartida, as práticas sociais não se alteram por força das leis, e os negros brasileiros permaneceram à margem da sociedade e da cidadania plena. A visibilidade do preconceito e da discriminação nos Estados Unidos até a década de 1960, com total segregação entre brancos e negros, criaram as possibilidades para que os movimentos civis exigissem mudanças nas leis lá aplicadas, porque, em grande medida, as práticas sociais já vinham alterando-se. Nossa atualidade é a do preconceito e da discriminação com as pessoas negras, que são agravadas pelos problemas educacionais que não criam condições de ascensão social aos pobres e negros, com a indústria e a publicidade que afirmam as características brancas como bonitas, pele branca, cabelo liso, etc.,
com a dificuldade de implementação de políticas afirmativas que buscam diminuir a distância entre brancos e negros no que se refere a acesso à educação de qualidade, ingresso no mercado de trabalho e, principalmente, direitos civis e humanos iguais, né? Que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, a gente tem, né, o racismo, né? O racismo no Brasil, a gente tem racismo nos Estados Unidos, só que aqui é pela cor. Lá nos Estados Unidos é pela descendência, pela origem, né? Mas a gente tem que lutar contra esse preconceito, né? Porque todos nós somos iguais. Não tem esse negócio de cor, raça, religião. Todos nós somos iguais, tá? Então a gente tem que lutar para acabar com isso de uma vez por todas. Acabar com esse preconceito, né? A gente tem que lutar para acabar com esse racismo, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, a gente não pode aceitar o racismo como uma coisa normal. Não é normal, racismo é crime. E a gente tem que lutar contra o racismo que ainda se faz presente na sociedade, né? Então, gente, agora eu vou falar aqui da formação do povo brasileiro, a herança africana, ok? Pessoal, antes de eu ir para o próximo assunto, dentro do tema, eu quero ressaltar para você saber se você foi ou não, se você é ou não vítima de racismo. A raça inferior é a negra, né? Que sofre esse preconceito. Ou seja, os brancos são aqueles, não é todos, tá, pessoal? Só para destacar, não é todos, tá bom? Não é todos. Mas tem pessoas brancas, não é todos, tem pessoas brancas que têm esse preconceito, né? Que é racista. Então a maioria dos racistas são pessoas brancas, né? Infelizmente, né? São pessoas brancas que têm esse preconceito. Então o que acontece? O racismo, olha como é que é. Desde ó como é que começa o racismo. Desde piadas preconceituosas, começa com uma piada preconceituosa, xingamento e até discriminação religiosa. Aqui no texto ele destacou 3 pontos importantes para a pessoa saber se ela é vítima de racismo e como que ela vai saber se ela foi vítima de racismo, se ela é vítima de racismo ou não. Se você é uma pessoa negra e alguém fez piada preconceituosa, ou se alguém te xingou, ou se alguém te discriminou a sua religião, então você foi vítima, né, do racismo. Para você saber se você foi vítima do racismo, é só se alguém vir com piada preconceituosa, se alguém vir te xingar e se alguém vir discriminar a sua religião só pela sua cor, então você corre atrás porque isso é racismo. Então, para você saber se você foi vítima de racismo, é só se alguém vir com piada preconceituosa, se alguém vir te xingar e se alguém vir te discriminar a sua religião, tá? É aí que você vai saber se você foi vítima de racismo ou não, tá? Então, se alguém veio com piada preconceituosa, se alguém te xingou, discriminou sua religião só por causa da sua cor, denuncie, porque isso é crime e é racismo e essa pessoa vai pagar por isso, tá bom? É assim, gente, né? A gente tem que lutar porque todos nós somos iguais, tá? Perante a lei. Todos nós somos iguais, temos que lutar contra esse tipo de atitude preconceituosa de muitos que se acham melhores que os outros, né? Todos nós somos iguais na sociedade. Então agora vamos para o nosso próximo assunto, né? Que é a formação do povo brasileiro, a herança africana. Pessoal, se eu falar algumas palavras erradas, vocês me corrigem, tá? Me corrijam. Porque algumas palavras de origem africana eu não sei falar muito bem. Os povos escravizados vindos do continente africano foram constituídos por 3 grupos: das culturas sudanesas, Yorubá, Nagô, Dahomey, Jeje e Fante Asrante, Minas,
das culturas islâmicas norte da Nigéria, Peur, Maningá, Hausa, identificados na Bahia como Mali e no Rio de Janeiro como Alufa, e do Congo, Angola e Moçambique, os Bantu. Num primeiro momento, o negro teve pouca influência na formação da cultura brasileira, pois era um agente mais passivo que ativo. O modo de produção já estava estabelecido pelos brancos. Os aspectos geográficos do novo país era muito diferente de sua origem, de modo que não sabiam como, por exemplo, trabalhar a terra. No entanto, é como se a cultura negra desse liga à cultura brasileira, já miscigenada pelos povos indígenas, de forma sutil, mas contínua. O continente africano é povoado de inúmeras línguas e dialetos, embora semelhante em outros aspectos culturais, o que trouxe muitas dificuldades quando escravizados. Por isso, os escravos passaram a incorporar as palavras da língua geral. Por não falarem a mesma língua entre si, os escravos não partilhavam a mesma cultura. Muitos eram inimigos em sua terra e trouxeram a vendetta para cá. Além disso, os senhores não permitiam que grupos de uma mesma etnia permanecessem agrupados. Isso não permitiu a união dos escravos e nem a conservação e disseminação de sua cultura de forma explícita. Sem contar, é claro, que a escravidão desumaniza qualquer ser humano. Qualquer povo é desapropriado de si, deixando de ser ele próprio primeiro para ser ninguém, ao ver-se reduzido a uma condição de bem semovente, como um animal de carga, depois para ser outro. Quando transfigurado etnicamente na linha consentida pelo Senhor, que é a mais compatível com a preservação dos seus interesses. Darcy Ribeiro discute o fato de que os índios e os negros conseguiram permanecer humanos no processo de autorreconstrução em meio ao processo de destruição. Conseguem, talvez, pela esperança sempre nutrida de fuga, seja pelo suicídio ou a fuga propriamente dita. Mas ainda assim, para além da influência física no brasileiro, essa influência aparece nos ritmos e nos sentimentos especiais. Então, pessoal, essa é a situação do negro na sociedade, né? O negro sempre vítima, quer dizer, o negro é sempre vítima de preconceito, né? Sempre as pessoas vítimas de preconceito são os negros. Mas a gente não pode baixar a guarda, não podemos nos calar. Temos que lutar contra, que nem eu falei, volto a ressaltar, temos que lutar contra o racismo, tá? Todos somos iguais. Se você foi vítima de racismo, tem que denunciar, não pode se calar de maneira nenhuma, tá, pessoal? Porque hoje em dia, na sociedade brasileira, na sociedade americana, muitos, creio que acho que, bom, assim, eu tô falando do Brasil e dos Estados Unidos, né? Porque no texto só falou do Brasil e dos Estados Unidos. Agora, em outros países, se tem o racismo, eu não sei. E se eu não sei, eu não vou afirmar. Eu só posso afirmar aquilo que eu sei. Então, o que acontece? Como no texto, que a gente lembra, né? Como no texto só falou dos brasileiros, do Brasil, só falou do Brasil e dos Estados Unidos, é onde predomina mais o racismo. É na sociedade brasileira e na sociedade americana, aonde tem mais, aonde predomina mais o racismo. Temos que lutar contra esse preconceito. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela sua companhia. Por hoje é só. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você gostou da aula, achou interessante, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus
amigos, ajude o canal a crescer. Muito obrigado por hoje. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Até amanhã.